Bob Furruia, Sandro Badaró. Então, de início, nós ficamos sabendo. O Exército decidiu punir Eduardo Pazuello. Punir Eduardo Pazuello, esse negócio de participar de ato político, partidário, não pode, porque o Código Militar proíbe, o Estatuto dos Militares, o Código do Exército proíbe, né? O Estatuto dos Militares tem uma lei, proíbe. E não pode, vamos punir, vamos punir, vamos punir. Abrir procedimento, fizeram tudo. Abrir um procedimento, vamos investigar e tal, quais são as suas explicações. E nós sabemos que em matéria de vírus, pandemia e atos político-partidários, o Pazuello é um homem cheio de explicações. Todas elas muito boas, muito pertinentes, né? E o Pazuello deu uma explicação espetacular. Padrão Pazuello de explicação. Olha, não era um ato político partidário porque Bolsonaro ainda não tem partido. Bom. É tão pueril, é tão infantil, é tão estúpido que se imaginou que não fosse dar certo. Se é que havia mesmo a disposição de punir. Né? Eu vou trazer aqui para vocês um misto de análise e bastidores. Sim, no alto comando existe um bom número de generais que defendia a punição a Pazuello. Bolsonaro, claro, não queria a punição a Pazuello. Deixou claro que consideraria um insulto pessoal, até porque ele se apressou em nomear Pazuello seu assessor especial, para, entre outras coisas, garantir foro especial a ele também. Não? E hoje saiu a decisão. Quer dizer, anteriormente, na verdade, os generais disseram o seguinte: o comandante ouviu cada um dos generais, né? O Sérgio Nogueira de Oliveira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e os generais disseram: o senhor decide. Havia aqueles favoráveis à punição, os contrários à punição, mas o senhor decide. E o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira decidiu não fazer nada. Decidiu aceitar as explicações. E a nota do Centro de Comunicação do Exército, que é uma vergonha, uma pusilanimidade, uma excrescência, né, diz que, ouvido o general, a explicação por escrito e a sustentação oral, acatou os seus argumentos. Argumentos quais? A saber, não é um ato político partidário, porque Bolsonaro ainda não tem partido. Então vamos lá. De fato, o ato de que o Pazuello participou não era principalmente político-partidário, Bob Furruia, Sandro Badaró. Era um ato golpista. É muito mais grave. Era um ato golpista. Aspas de Jair Bolsonaro, naquele evento ao lado de Pazuello. O meu exército brasileiro, ele privatizou o exército, jamais irá à rua para manter vocês dentro de casa. O meu exército brasileiro, a nossa PM e a nossa PRF. É obrigação nossa lutar por liberdade, democracia, ele chama de democracia. O nosso exército são vocês. Mais importante do que o poder executivo, legislativo e judiciário é o povo brasileiro. Portanto, um apelo direto aos seus partidários, deixando claro que esse apelo é dirigido contra os três poderes da República. Então não era só um ato político-partidário, era um ato golpista. Mas um ato em que a oposição, obviamente, foi demonizada. Pergunto aos senhores generais do alto comando, ao comandante do Exército, vocês são militares também das oposições ou vocês são militares do governo? Vocês servem ao Estado brasileiro ou servem ao governo de turno do Brasil? A resposta está dada pela decisão. Embora a Constituição lhes reserve o papel
de soldados do Estado brasileiro, vocês estão se comportando como soldados do governo. E, portanto, reafirma a perspectiva de que nós temos um partido militar no Brasil, que quer governar. O vírus da catapora ficou dormindo, de vez em quando ele acorda como herpes zoster, com manifestações como essa. O padrão de verdade disso que vocês fizeram não fica nada a dever a um vexame histórico protagonizado pelo Exército Brasileiro, que foi a bomba do Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, num show organizado, sim, pelas esquerdas, em homenagem ao 1º de maio, num ato de resistência à ditadura. O que aconteceu ali? Aconteceu ali que o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Dias Machado foram ao Rio Centro, num Puma, para plantar 2 bombas. Uma eles plantaram, de fato, na mini estação elétrica que alimentava o Rio Centro, ela explodiu, e a outra, por acidente, explodiu no colo deles. O sargento morreu e o capitão ficou gravemente ferido. Era para fazer um mega atentado no Rio Centro, no período em que o Brasil caminhava para a redemocratização, a lei da anistia já tinha 2 anos quase, e o que se queria era recrudescimento do golpe, né? O SNI não teve dúvida, culpou as esquerdas. A versão espetacular foi que esquerdistas teriam jogado a bomba no colo dos 2 militares. Então, veja só, eles estavam usando Badaró num carro que não era militar, eles estavam à paisana, mas você sabe como é esquerdista, né? Sente cheiro de militar de longe, né? E foram lá jogar a bomba no colo dos 2 militares, sem saber que eram militares, mas jogaram a bomba. E aí, explodiu. Essa foi a conclusão do SNI, que levou até a demissão do general Goberido Couto e Silva. Abriu-se um inquérito policial militar. Não chegaram a lugar nenhum, não chegaram os responsáveis. O caso foi reaberto em 1999 e o Superior Tribunal Militar, numa decisão vergonhosa, disse que aquilo estava coberto pela lei da anistia. Quando, evidentemente, a lei da anistia não podia, de 79, não podia cobrir atos futuros, já que aconteceu em 1981. Olha, o padrão de verdade que está sendo usado pelo Exército agora é o mesmo padrão de verdade do Rio Centro. Vocês estão se comprometendo com atos criminosos. Não, eu não acho que vai ter golpe no Brasil. Eu acho só que a democracia está se corroendo, sendo corroída. Se o Exército tivesse compromisso com o seu estatuto, com aquilo que está na Constituição, hoje o Exército, as Forças Armadas, os seus setores de inteligência estariam ocupados em combater, por exemplo, a politização das PMs. Até agora não há explicação para o ataque da PM de Pernambuco a manifestantes pacíficos. E há explicação. Não há explicação e há explicação. Não há explicação oficial, mas há explicação real. As PMs estão politizadas e elas acham que uma de suas funções é bater em manifestantes de oposição. Como se nós vivêssemos numa ditadura. O Bolsonaro foi ontem a uma formatura de policiais militares no Distrito Federal e 2 coronéis o saudaram com Deus acima de o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que é seu lema eleitoral. É baguncismo chegando às forças policiais. E atenção, os vários fascismos europeus do século passado, o alemão se chamou nazista, o espanhol conhecido por franquista, o português por salazarismo, aí com nomes de pessoas, dos ditadores. Os vários fascismos europeus do século passado, e também um arremedo de fascismo que houve no Brasil, o Estado Novo do Getúlio Vargas, do primeiro Getúlio, uma de suas características é a politização das forças policiais.
Hã? Das militares no Brasil nem se conta, até porque constitucionalmente elas são consideradas reservas, forças reservas do Exército, que de resto é uma excrescência. Nenhuma democracia do mundo tem o policiamento de civis feito por forças que são reserva das Forças Armadas. Agora, as coisas os exemplos vão se multiplicando. Nós vimos os policiais de Santa Catarina que se negaram a tomar vacina, dizendo que não tomam vacina em razão da instabilidade política no Brasil. Esquecendo-se que pode não ser um ato apenas em favor da própria contaminação, mas também da contaminação dos outros. E não lhes vai acontecer nada. O comando disse, não posso obrigar. Aconteceu uma coisa espetacular ainda em Recife. A delegada Patrícia Domingos, que é uma conhecida bolsonarista, ela pediu a abertura de investigação não contra o policial que jogou gás-pimenta na vereadora Liane Cirne. Ela pediu que se investigue a vereadora. Parece coisa de opereta? Parece. Mas é o que nós temos aí. Segundo ela, utilizando sua função de vereadora, a Liana tentou coagir os policiais para que deixassem o local. Ela nem sabe o que foi que a Liane disse lá. Qual foi a conversa, até porque não deu tempo da vereadora dizer nada. Essa é a sociedade que eles querem. Então, a crítica ao bolsonarismo é uma coisa muito mais ampla. Inclusive hoje, gente que apoia vai acabar apanhando se isso triunfa. Porque é sempre assim. É sempre assim. O principal porta-voz do golpe de 64, Carlos Lacerda, foi caçado pelo golpe de 64. Ditaduras não têm dessas delicadezas. Nós podemos não chegar a uma ditadura, pode não ter um golpe com a plasticidade dos golpes militares da América Latina quando governada por gorilas, mas o que nós temos hoje é uma franca corrosão da ordem democrática. E aí muitos ficam falando, não, as nossas instituições são sólidas. A instituição pode ser preservada formalmente e na prática a democracia está sendo agredida cotidianamente, de modo que a democracia se torna uma fachada para esconder crimes. Essa é a questão grave. E nesse caso, até o general Hamilton Mourão estava pedindo punição. Até o general Hamilton Mourão estava pedindo punição. Que isso introduz, não, isso já está germinando a semente da desordem. O Major Vitor Hugo, deputado, fez uma live com o sargento da ativa, discutindo política abertamente. Hoje é uma pregação para a soldadesca, para militares de baixa patente, nos quartéis, e também junto às PMs. Isso aqui tudo faz parte de um movimento de intimidação da democracia, da ordem democrática e da oposição. Infelizmente, os militares estão se comprometendo gravemente com um governo delinquente. E nós vamos ver ainda hoje, o Ricardo Salles diz que quem deu as ordens e comandou a negociação dele com madeireiras lá, naquela apreensão ilegal de madeira, foi quem? Luiz Eduardo Ramos, hoje chefe da Casa Civil. General da Reserva.
Os militares aderiram ao padrão de verdade Rio Centro, neste caso. Estão se comprometendo ainda mais com o governo Jair Bolsonaro. Estão se deixando conduzir por um capitão que, quando nativo, era um arruaceiro. Sim, há inconformismo com parcela considerável dos generais, mas o fato é que triunfou, né, a impunidade. A impunidade fardada. Então está lhes restando para a história arcar com o peso de vamos ver quantos mil mortos, caminhamos celeremente para 500 mil, já passamos de 465 mil. E a política em prática ainda hoje é aquela implementada pelo general Eduardo Pazuello, este mesmo que subiu num palanque e que os obrigou, senhores generais, à desmoralização absoluta. Se o valor fundamental das Forças Armadas é a honra, eu lhes pergunto, essa é uma decisão honrada? Vocês sabem a resposta. E, no entanto, estão se comprometendo com ela. A democracia fará de tudo para triunfar. Já venceu outras vezes, acho que vencerá de novo. Agora pergunto, isso é necessário? É esse o apreço pelo povo brasileiro? Olhem, senhores generais, o depoimento daquele garoto que teve o olho ferido em Pernambuco. Ele dizendo, sou trabalhador, sou cristão, estava com um saco de carne moída indo para casa. Nem participava do protesto. Essa é uma decisão que fura os olhos do povo brasileiro. Mas eu ainda tenho a convicção de que vocês não triunfarão. Mais uma vergonha na folha de serviços. É por isso que eu, liberal que sou, defendo os fundamentos expostos por Samuel Huntington no livro O Soldado e o Estado. Momento cultural. Militares não participam da vida política. Isso se chama controle objetivo das Forças Armadas, que é o que se tem nas democracias. Não é? Eu estou falando de um livro que já foi obrigatório para vocês, citado uma vez pelo general Rego Barros. Mas parece que ultimamente vocês andam lendo literatura produzida pelo gabinete do ódio. Não é mesmo? É uma degradação intelectual, acreditem, inédita. Lamento muito. É isso aí.